Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para o controle e monitoramento de compras do mês, utilizando o Planilhas Google. E esta planilha conta com algumas dinâmicas, como por exemplo, vamos realizar de forma automática a soma do total gasto, de acordo com os registros na tabela, também a quantidade de compras realizada, o ticket médio, ou seja, o valor médio por compra, e também o valor da maior compra. Também vamos dinamicamente somar os gastos, os custos por categoria. E esta categoria vem por meio de uma lista suspensa, de um menu suspenso, para selecionar entre as diferentes opções, entre as diferentes categorias. Então, vamos para a prática aprender um pouco mais sobre como elaborar esta planilha. Aqui, então, temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. A tabela com os registros, então, com data, categoria, uma descrição e o valor. E vamos iniciar, então, retornando o total gasto, então a soma de todos os valores. Digito igual a soma. Vamos utilizar, então, esta função, soma de uma série de números e ou células. Seleciono a função e seleciono o intervalo de dados. No momento, coluna D, da linha 9 até a linha 18. Poderia apagar esse 18 para, posteriormente, se novos dados forem adicionados, também serem contabilizados. Fechando parênteses e apertando Enter, no momento, para este exemplo, a soma é o valor de 1.250. Se algo mudar, esta soma vai sendo dinamicamente atualizada. Muito bem, quantidade de compras. Queremos contabilizar quantas compras foram realizadas, registradas nesta tabela. Para isso, vamos utilizar a função conte.valores. Então, digito igual a conte.valores, esta função que retorna quantidade de valores em um conjunto de dados. Seleciono a função e vamos selecionar, então, aqui as compras, o intervalo que possui as compras. No momento, coluna C, da linha 9 até a linha 18. Novamente, poderia apagar o 18 para analisar até o resto da coluna C. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos dinamicamente a quantidade de compras. Esta função, então, está contabilizando quantas células do intervalo possuem algum texto, algum valor, algum conteúdo. Então, não contabiliza células vazias. Se eu digitar aqui, por exemplo, teste, será contabilizado. Se eu apagar aqui algum registro, não será contabilizado e assim por diante. Muito bem. Ticket médio será basicamente, então, uma divisão igual total gasto, barra, que representa a divisão, pela quantidade de compras. Apertando Enter, então, este é o custo médio, o gasto médio por compra. Então, digamos que neste total de 1.250 em 10 compras, a média foi de R$ 125 por compra. É uma média. Valor total e a quantidade de compras, então, resultando nesta informação do ticket médio, valor médio por compra. E a maior compra, então, digito igual a máximo, esta função que vai retornar o valor máximo de um conjunto de dados. Seleciono a função, seleciono o intervalo, então, coluna D, da linha 9 até o resto da coluna D, dinamicamente retorna qual o valor da maior compra. Então, por exemplo, se tivermos aqui, digamos que uma compra de R$ 300, já retorna aqui, maior compra 300, e assim por diante. Muito bem, e agora sim, vamos de forma dinâmica analisar uma categoria e somar os valores gastos por categoria, e também transformar isto numa lista suspensa, um menu suspenso com as diferentes opções de categorias. E se você está gostando do conteúdo e da didática da aula até o momento, aproveite e deixe um like nesse vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Muito bem, então, selecionando este intervalo de dados, vou abrir o menu Inserir, selecionar a opção de Lista Suspensa. Aqui, nos critérios, vamos selecionar esta opção de Menu Suspenso de um intervalo. E aqui, onde há este ícone para selecionar o intervalo de dados, clico sobre o ícone e seleciono o intervalo que possui os nomes das categorias. Apertando OK, já temos aqui então as categorias e podemos aplicar uma cor de estilização para cada uma dessas respectivas categorias. Apertando em concluído, então agora já transformamos isto numa lista suspensa para facilitar a seleção da categoria para cada compra do mês. E vamos então iniciar a soma condicional. Digito igual a soma C, seleciono essa função para soma condicional em um intervalo, selecionando a função,
Primeiro parâmetro, intervalo, queremos testar um critério. Queremos basicamente, então, neste primeiro momento, testar se a categoria na tabela é mercado. Então, seleciono o intervalo de dados que iremos analisar. Coluna B, da linha 9, posso apagar esse 18, então até o resto da coluna B. Ponto e vírgula, critério. O critério, queremos testar se a categoria é o texto, a informação mercado. Então, o critério é este texto, esta informação de mercado. Ponto e vírgula, e o intervalo da soma está, então, aqui onde há os valores. O intervalo que possui os valores está aqui na coluna D, da linha 9 até a linha 18. Vou apagar o 18, deixar até o resto da coluna D. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos dinamicamente, então, a soma quando a categoria é mercado. Então, se eu alterar aqui algum valor, já vai sendo alterado dinamicamente. Se eu alterar alguma categoria, também já vai sendo atualizado dinamicamente. Muito bem, e faremos o mesmo para os demais. Então, farmácia igual a soma C, seleciono o intervalo, ponto e vírgula, e agora o critério farmácia, ponto e vírgula, e o intervalo da soma, então, novamente, coluna D, linha 9, até o resto da coluna D. Farei o mesmo, então, para casa, função soma C, intervalo do critério, ponto e vírgula, qual o critério, ponto e vírgula, intervalo da soma. Muito bem. E também para a questão de vestuário, função soma C, testando a categoria, ponto e vírgula, vestuário, ponto e vírgula, intervalo que possui os valores a serem somados, fechando parênteses e apertando Enter, então agora as informações já estão adequadas. Vamos fazer alguns testes, então, por exemplo, se tiver o valor 100 para cada um, temos aqui mercado totalizando, por exemplo, 400, total gasto 1.000, ticket médio 100, maior compra 100, conforme formos alterando, também vai sendo dinamicamente atualizado. Muito bem, e agora que aprendemos um pouco mais sobre a função soma, função conte ponto valores, divisão, função máximo, função soma C e listas suspensas no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.